Então hoje é dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, principalmente na Bahia, principalmente no Candomblé. Aí ficou legal. Principalmente. Por quê? Porque há um sincretismo com Nossa Senhora dos Navegantes. Então, na verdade, hoje é dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Na Bahia, tradicionalmente, os pescadores começaram uma festa em torno de Nossa Senhora dos Navegantes, sincretizada com Iemanjá, e ali a data ficou muito forte para Iemanjá. No Rio de Janeiro, a maior comemoração de Iemanjá na virada do ano. Em São Paulo, a comemoração de Iemanjá mais forte é dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, por uma questão histórica do encontro de Iemanjá com Oxum. Então a gente vai falar sobre magia, vou falar sobre magia do fogo e vou até tirar algumas dúvidas aqui. Magia. Então, crer, ou melhor, não crer em magia é não crer que há mistérios no mundo. Então, você afirmar que magia não existe é a mesma coisa que afirmar que não existem milagres, afirmar que não existe um sentido maior, afirmar que não existe algo transcendente. A gente tem uma questão histórica, eu gosto desse tipo de abordagem que eu vou dar agora. Ou seja, existe uma questão histórica que ninguém pode negar, que é a questão da Revolução Francesa, a questão do Iluminismo, a questão do positivismo, em que, em nome de uma comunidade científica, você começa a negar Deus e começa a negar a religião. Isso tem um ápice, por exemplo, quando Nietzsche diz: Deus está morto. O que ele está falando? Ele está falando que aquele modelo que ele conhece é um modelo falido. Por quê? Porque o mundo moderno colocou a ciência no lugar de Deus. E a afirmação era a seguinte: a ciência irá responder todas as coisas, principalmente aquelas que a religião pretende responder, mas não respondia. Essa é a ideia do mundo moderno, a ideia de Nietzsche, e Deus fica desacreditado, a religião fica desacreditada e a magia fica desacreditada. A gente tem um processo de estudo filosófico que diz assim: antes dos grandes filósofos gregos, ou antes do pensar filosófico na Grécia, porque o mundo ocidental ele está assentado em cima do fundamento grego. Então, antes você tinha o pensar mitológico. E afirma-se mais: o homem antigo ele era totalmente ignorante, burro, incapaz de pensar filosoficamente, por isso ele pensava mitologicamente. Então o homem via o raio caindo do céu e ele imaginava que tinha uma divindade lá em cima jogando raios, e como ele tinha muito medo disso e ele não sabia o que fazer, ele inventou a magia para se proteger das coisas que ele não conseguia entender. É muita pretensão. É muita pretensão do homem, foi muita pretensão do homem moderno dizer que o homem antigo era totalmente ignorante. E mais, afirmar que magia não serve para nada, porque a gente tem a ciência que explica as coisas. Então a ciência explica como que se formam as nuvens, como que forma a chuva, como caem os raios, e agora que a gente sabe
cientificamente como os raios caem, então era uma bobagem acreditar em deuses jogando raios lá do céu. E é uma pretensão, é uma arrogância, é uma soberba realmente acreditar que o homem antigo pensava dessa maneira só porque ele tem uma mitologia. Então, o pensar mitológico, ele é também um pensar mágico. Quando você tem um pensar filosófico, ele é um olhar para si. E aí tem sim uma nova maneira de questionar as coisas, mas uma nova maneira, ou seja, é uma maneira diferente. O que a gente devia observar no diferente não nega um outro pensar, porque o pensar mitológico, ele é um pensar metafórico, ele é um pensar mágico. Um mito, como diria Joseph Campbell, o maior mitólogo de todos os tempos, um mito não é uma mentira, um mito é uma metáfora. A gente vai ter então o pensar mitológico, depois a gente tem um pensar filosófico, e aí tem a afirmação daquilo que começa com Augusto Comte, que vai ser a semente do mundo moderno e a semente da sociologia, a semente da antropologia, a semente do pensar científico, de que tudo isso é bobagem, esse pensar mitológico, porque não havia um estudo sério sobre o que a mitologia representa. Esse estudo sério, ele realmente vai aparecer na obra de Joseph Campbell, que eu recomendo que todos leiam a obra de Joseph Campbell, tudo, principalmente a questão da jornada do herói. Então, o Campbell vai mostrar que os mitos, eles falam sobre arquétipos, e os arquétipos se reproduzem na humanidade e estão falando sobre a característica de cada pessoa. O mesmo arquétipo que você encontra nos homens, você encontra nas divindades. Ou seja, é isso que quando chega na Umbanda define quem é Ogum e quem é o filho de Ogum. Então você tem uma lenda de Ogum que tem um objetivo. A lenda de Ogum não é um fato histórico, uma lenda de Ogum é aquilo, ou um mito de Ogum, é aquilo que tem o objetivo de desvendar mistérios, ou desvendar o arquétipo, a postura, a realidade de um filho de Ogum. Vai dizer, a pessoa que tem essas qualidades, que tem essas características, ele tem como missão de vida ou realidade de vida aquilo que você enxerga em Ogum, de ser um guerreiro, de tomar a frente, de ser um líder, de ter um caráter impulsivo, de ser briguento e irrequieto, enfim. Então, esse pensar mitológico, ele é um pensar muito válido. A ciência diz, a magia não existe mais, e Allan Kardec está nessa pegada. Que Allan Kardec é um positivista, é um homem da ciência. Na obra de Kardec diz que é uma bobagem a magia. Quando a gente chega na Umbanda, a gente vê que não é bobagem. Porque o caboclo risca ponto, porque você acende vela, porque você põe um copo d'água, porque você faz defumação, isso tudo é magia. O que é magia, afinal? A magia funciona ou a magia não funciona? Quando alguém pensa em você, o seu telefone toca e você diz, eu estava pensando em você. O que é isso? É uma telepatia? É um sexto sentido? Uma coisa é certa, não é algo material. Quando você liga para alguém, a pessoa fala, fulano, eu estava pensando em você, e você ligou para mim. De alguma maneira a pessoa sente, de alguma maneira a pessoa capta. Então, a ciência tem que responder isso, a ciência tem que responder tudo. Do que é que a ciência dá conta? A ciência antiga, especialmente a física, tinha uma maneira de pensar. No momento que foi descoberta a física quântica, houve uma revolução. E houve a descoberta que o contrário de uma verdade pode ser outra verdade, porque a física quântica diz, tudo é ação e reação. Joga uma bola na parede e essa bola vai voltar para você. A física quântica diz, joga uma bola na parede, ela pode sumir daqui e aparecer na outra realidade.
Ela pode aparecer numa outra dimensão. Que dimensão é? Eu não sei. Porque a física quântica é a física da incerteza. A única certeza que você tem é não ter certeza de nada. E aí há um abuso da física quântica por meio da espiritualidade, porque nós temos pessoas que abusam dessa linguagem, de falar, e o caboclo estalou o dedo, e esse estalar de dedo do caboclo é um salto quântico. Mas você sabe o que é um salto quântico? Você não sabe o que é um salto quântico. Por que você está falando que o estalar de dedo do caboclo é um salto quântico? Então há um abuso, que a física quântica explica as realidades paralelas. O que a física quântica explica é que há a probabilidade e a quase certeza de que devem existir realidades paralelas, porque há coisas que estão nessa realidade, como por exemplo o elétron, que quando ele salta de um nível para o outro de um átomo, nesse salto ele some de uma órbita e aparece na outra. Isso é o salto quântico. Quando ele some de uma órbita, ele não está em lugar nenhum. Se ele não está em lugar nenhum que a gente conhece, ele deve estar em um lugar que a gente não conhece. Então isso é uma das teorias que faz a física quântica crer em realidades paralelas. Isso não justifica o mundo espiritual. A física quântica ela não explica o mundo espiritual, ela não explica o estalar de dedos do caboclo. Isso é uma apropriação indébita de espiritualistas se apropriando da física quântica para falar de espiritualidade e dizer que a física quântica explica nada, que a física quântica explica Deus. Não explica. Por quê? Porque Deus, espiritualidade e magia não são assuntos da física, não são assuntos dessa ciência. Religião é o assunto das ciências humanas. Daí você tem ciências da religião, que estuda o comportamento humano, que estuda a relação humana com aquilo que acontece dentro da religiosidade, dentro da experiência da fé. Não importa se Deus existe ou se Deus não existe, existe religiosidade, existe a experiência da fé e existe o que é que acontece com as pessoas a partir da experiência da fé. Isso é um fato. A ciência ela não dá conta de responder todas as perguntas. A partir do momento que surgiu a física quântica, isso ficou claro. Então, enquanto o mundo acreditava na física clássica, acreditava na realidade euclidiana, enquanto o mundo todo da ciência entendia que tudo podia ser explicado por aquela física clássica, havia o conceito de que haveria respostas para tudo. No momento que surgiu a física quântica, surgiu as teorias da incerteza e de que a ciência jamais dará conta de responder a tudo. Ainda assim, a ciência pode responder como as coisas acontecem, mas não pode responder por quê. A religião tem a pretensão de dizer por quê, ou seja, questões existenciais, da onde eu vim, aonde estou e para onde vou, e por que eu vim de lá, por que estou aqui, para onde eu vou. Esses são questionamentos filosóficos e religiosos. Então acredita-se que a filosofia matou a mitologia, matou a magia, e religiosamente falando, acreditava-se também que a religião monoteísta ela é uma evolução da mitologia, ou seja, a religião monoteísta estaria num grau mais para frente, ou seja, a teologia é superior à mitologia. E aí quando a gente chega na Umbanda, que é uma religião que tem doutrina, que tem teologia, mas ao mesmo tempo que tem mitologia e tem magia. A Umbanda ela é uma religião e ao mesmo tempo é uma mística. Umbanda é uma religião e ao mesmo tempo ela é uma espiritualidade livre e solta. A Umbanda ela tem uma certa tradição que está surgindo, mas ao mesmo tempo ela é moderna, é aberta. A Umbanda ela não é exclusiva, ela é inclusiva. A Umbanda ela é o trabalho mediúnico, mas ela também tem uma experiência xamânica. A Umbanda ela tem então essa característica teológica, filosófica, mas ela continua trabalhando a mitologia. Por quê? Porque ela tem um novo olhar. Ela tem um olhar que você combina tudo isso agora ao mesmo tempo. Ela diz, a ciência é válida e você deve entender isso, mas
A mitologia também funciona desde que você entenda que os mitos têm uma razão de ser. A ciência funciona, ela explica muitas coisas, mas há uma outra ciência divina que é a magia. Quando alguém pensa em você, o seu telefone toca, você fala, eu estava pensando em você, tem alguma coisa ali. Então a pessoa sente que você está pensando nela. Agora, e quando esse pensar é ruim? Porque se você me ama, se você me quer bem, e você pensa em mim como a minha mãe, como a minha mulher, como o meu pai, como meus filhos pensam em mim, eu sinto. E aí eu te ligo, eu ligo para eles. E eu ouço, estava pensando em você. Então esse pensar em forma de energia, em forma de vibração, em forma de telepatia, em forma de força, em diversas instâncias diferentes, alcança. Isso é um fato. Então, eu não estou acompanhando, até agora eu não pude acompanhar os comentários. Então vamos lá, é uma live, eu estou ao vivo, eu aqui, vocês aí. Então, é possível uma interação nesta live? Além de eu ficar falando aqui como se eu estivesse sozinho, é possível uma interação? Então, se é possível uma interação, vocês estão aonde? Isso é uma live, a maioria de vocês está vendo essa live por um celular. Certeza que a maioria está no celular. Então você está no trabalho, você está no trânsito, você está com a família, você está fazendo outras coisas, né? Você está fazendo outra coisa e a live está rolando. Mas uma parte de vocês deve estar interessada em ter um relacionamento aqui nesse momento dessa live. Então a minha pergunta é: quando alguém pensa em você, você pensa em alguém, o telefone toca e você diz, eu estava pensando em você. Alcança ou não alcança? Isso é um fato? Responda para mim, é um fato? Olá, em Londres, terreiro do Pai Maneco, axé, meu amor pelo terreiro do Pai Maneco, toda a estrutura do Pai Maneco. Alcança? Então, a pessoa que está pensando em você, o pensamento dela te alcança, a energia dela te alcança, a vibração dela te alcança, a intenção dela te alcança. Apenas diga sim ou não. Se essa pessoa está pensando em você com amor, então o amor dela te alcança, o que ela deseja para você te alcança, o que ela quer para você te alcança, a vibração dela te alcança. Se sim ou não, alcança ou não alcança? E se ela está fazendo uma oração para você, naquela oração diz que abra os caminhos do Alexandre, que o Alexandre seja muito feliz, que o Alexandre seja realizado, alcança ou não alcança as palavras, o verbo. Então, se ela está pensando em mim com amor, o amor dela me alcança. Se ela está pensando em mim com raiva, a raiva dela me alcança. E se ela está pensando em mim usando algumas palavras para isso, me alcança. Se ela sabe que ela me alcança, então ela pode começar a refinar o que ela está desejando para mim. Ou ela refina usando uma oração, o Pai Nosso, ou ela refina usando uma Ave Maria para mim, ou ela faz oração de São Francisco, ou ela começa a verbalizar o que ela deseja para mim. Então ela escolhe palavras daquilo que ela quer que me alcance. E aí, então é assim, se ela tem um sentimento bom para mim, isso me alcança. Se junto com o sentimento dela, ela escolheu palavras e verbos para me alcançar, então aquilo dela que me alcança já está qualificado, não apenas com um sentimento, está qualificado com um verbo. Mas ela quer mais, ela quer que isso me alcance com um poder maior, então ela acende uma vela.
aquela vela, porque ela vai ficar ali rezando e pensando em mim, rezando e pensando em mim durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ela parou. Isso tudo é interrompido no momento que ela parou, aquilo tudo me alcançou, mas se ela colocar uma vela, é a intenção de que aquela vela colocada ali, aquela vela vai dar continuidade. Ela parou, mas a vela continua, ela coloca um copo d'água. Vocês já viram os estudos do Dr. Masaru Emoto sobre a água? Quando você reza a água, as moléculas da água tomam uma forma de uma cristalização perfeita, cada molécula vira uma mandala linda. Quando você reza a água, você coloca a água numa música, uma música que tem uma harmonia, as moléculas tomam uma forma harmônica. Se você xinga a água, se você grita com a água, se você trata mal a água, então as moléculas da água ficam horríveis, deformadas. Isso acontece com a água, isso acontece com o fogo, isso acontece com a terra, isso acontece com o ar. Se eu rezo a água e as moléculas da água tomam uma forma, então se tiver 2 pessoas rezando a água, 3 pessoas rezando a água, 4 pessoas, chama-se Masaru Emoto. Dá para colocar o link de alguma coisa do motor Masaru Emoto aí? Isso aparece naquele filme Quem Somos Nós. Se puder pôr aí também, Márcio, o link do Quem Somos Nós, deve ter inteiro no YouTube. Então, nesse filme Quem Somos Nós, aparece o trabalho do Dr. Masaru Emoto, aonde você reza a água e os cristais da água, eles tomam uma forma. Então, nesse filme Quem Somos Nós, tem uma pergunta. A pergunta é: se nós somos 70% água, o que é que acontece em nós quando é feita a reza? E eu rezo para você, Iemanjá. Iemanjá é a água. Então eu creio que além da água física, há um mistério que liga toda a água do planeta. Há um mistério ligado na água de todo o planeta e tudo é água, tudo é 70% água. Esse não devia ser o planeta Terra, esse devia ser o planeta Água. E hoje é o dia dela, da mãe, da Senhora do trono, Senhora Rainha da água, do mistério da água. Eu tenho uma força sobre a água, isso está provado pelo Dr. Masaru Emoto. Eu tenho uma força sobre a água. Se eu colocar um copo d'água aqui e eu rezar, eu influencio a molécula daquela água. Se a gente ficar 10 pessoas rezando, a gente influencia. Nessas 10 pessoas, uma está rezando para o bem da água, a outra está rezando para o mal da água, e a outra está xingando a água, e a outra está amando a água. Quando todo mundo parar, o que aconteceu com a água? Você avalia, tem uma que é o bem da água, outra que é o mal da água, outra não quer. Mas durante 5 minutos, cada um faz o que quer com essa água. Mas eu vou acender uma vela e eu vou rezar a água com a vela. Depois de 5 minutos, todo mundo vai parar. As pessoas estavam xingando a água e elas pararam de xingar porque elas foram embora. Mas eu que estou rezando a água, usei uma vela e coloquei a vela do lado do copo d'água e eu fui embora. Mas eu deixei a minha vela do lado da água. A minha vela do lado da água. Todo mundo que xingou a água foi embora, mas a minha vela ficou. Isso é magia. Deu para entender? Magia é isso. É você saber o que fazer com a sua vela, com a sua água, com símbolos. Porque eu estou agora, eu não estou só rezando, eu estou chamando a Senhora que manda no mistério da água, aquela que está ligada a toda a água do universo, do planeta. Ela é a regente da água. E como regente da água, ela é senhora da vida, porque a vida vem da água, ela é senhora da geração. E tem símbolos que estão ligados a ela, como aqui, ó, essas estrelas, vou mostrar. Isso é uma mandala. Essa é a mandala. A mandala de Iemanjá.
A senhora da coroa estrelada, a senhora da coroa de 7 estrelas, é a mandala dela. Então essa mandala tem um poder, olha lá, bem na minha coroa. Essa mandala tem um poder. Então eu não vou só rezar, eu não vou só desejar o bem para essa água. A água é você, você é a água, você é 70% água. Então agora eu estou fazendo isso para você. Eu não estou só pensando em você e você ligou o telefone. Eu estou pensando em você e eu estou escolhendo as palavras que eu vou usar. Quando eu escolho a palavra, eu estou fazendo magia, porque a magia é também o poder da palavra. Qual é o poder da sua palavra? Você empodera a sua palavra com o verbo. O verbo. O verbo é a ação. O verbo é a palavra divina, o verbo divino. Então Deus diz: faça a luz, e a luz se fez. O que isso quer dizer? Quer dizer o poder da palavra, o poder divino e sagrado do verbo. Eu uso esse poder na medida que eu conheço ele, que eu estudei. Então quais são os verbos ligados e associados aos tronos e aos orixás? Exatamente, Kelly, mantra. Da cultura indiana é o mantra, o poder do verbo. Então, qual é o verbo ligado a Iemanjá? Criar, gerar. A Oxalá, magnetizar, congregar. A Oxum, agregar, fecundar. A Oxóssi, expandir. Xangô, equilibrar. Egunitá, purificar. Cada trono, cada divindade tem um verbo. Eu conheço o seu verbo, eu conheço a sua cor, eu conheço o trono, conheço a divindade. Eu estou rezando a minha água e eu escolho quais verbos eu estou usando para rezar a minha água. Eu estou refinando o que eu quero fazer com essa água. A senhora da água Iemanjá, então eu coloco uma vela azul claro, eu risco a mandala dela, eu refino o que eu estou querendo para essa água. Essa água é você. Então eu escrevo o teu nome no papel, coloco tua fotografia, coloco o copo d'água, coloco a vela e evoco o trono dentro daquilo que eu desejo para você. Isso é magia. Deu para entender? Isso é magia e isso é a base da magia do fogo. E aí você tem um refinamento mais nervoso ainda. Qual é o refinamento? O refinamento é o seguinte: na física clássica, na geometria euclidiana, a física clássica newtoniana, a geometria clássica euclidiana, você tem uma geometria sagrada, você tem uma grafia sagrada, você tem uma arquitetura sagrada, que é aquela que construía pontes e igrejas. Daí nasceu a maçonaria. A maçonaria operativa, depois veio a maçonaria especulativa, que é a maçonaria que estuda os mistérios. Então há um estudo dos mistérios a partir de uma geometria clássica. Hoje você tem uma física quântica e você tem uma geometria fractal. Vamos colocar aí um link de fractais. O que é uma geometria fractal? É uma geometria que entende como está construído, geometricamente falando, a natureza. Ela é outro nível de geometria. A matemática fractal, a geometria fractal é um outro nível, é um nível que trabalha com ondas, com símbolos, com signos, e que explica que há uma relação geométrica na natureza. Porque se você olhar a mata, ela tem uma geometria sagrada. Se você olhar as montanhas, ela tem uma geometria sagrada. Se você olhar o mar, tem uma geometria sagrada. Na obra de Rubens Saraceni, na Magia do Fogo, essa geometria sagrada ela é decodificada, ela é estudada como ondas fatorais, símbolos fatorais e fatores. E aí você estuda quais são as ondas e a geometria sagrada de Iemanjá, o trono da geração. Quais são as ondas e a geometria sagrada de Ogum, o trono da lei, da ordem, da ordenação? Ele é a ordem. Então quando eu trabalho com a força de Ogum, eu trabalho com a ordem na minha vida. A palavra é abrir, a palavra é romper, a palavra é ordenar, a palavra é disciplinar. O comportamento é ética. Conhecer tudo isso.
Não é um monte de informação? Se você está estudando um monte de informação e você sabe como combinar tudo isso, você tem uma ciência. Não é a física, não é a matemática, é uma ciência divina, uma ciência sagrada. É a ciência que é estudada há milênios e milênios, se estuda ela. E hoje você estuda ela em outro nível, porque antigamente você estudava assim, magia, tendo por base uma geometria clássica, uma física clássica. Hoje você estuda magia tendo por base uma física quântica e uma geometria fractal. No curso de magia do fogo, eu não vou ficar aqui falando de física quântica, porque não há um abuso, mas há um entendimento dessa relação. Eu não vou ficar aqui o tempo todo falando de fractais, mas a gente vai olhar esses fractais e vai entender que as ondas fatorais são ondas fractais. Então é muito simples essa percepção de que magia existe, que magia funciona, porque magia não é mágica, é a utilização de elementos, de palavras, de verbo, da intenção e da vontade para você criar algo. No momento que você cria alguma coisa, você é co-criador. O criador é Deus, você é co-criador. Então você está co-criando uma realidade. Você está trabalhando, você está movimentando energia, você está criando uma ação. Isso é magia, e isso a gente estuda em magia divina. Magia do fogo é o primeiro e mais importante grau da magia divina, porque magia do fogo é o único, magia do fogo é magia divina das 7 chamas sagradas. É o único curso onde você estuda os 14 tronos de Deus, mais 2. Você estuda as 7 vibrações, que são as 7 realidades, que são os 7 níveis, que é a base das 7 linhas de Umbanda. Os 14 tronos de Deus são 14 orixás. Então é isso, simples assim, direto assim, dessa maneira. Isso é magia do fogo. Começa agora, domingo, é presencial. Não existe curso de magia divina virtual. Por quê? Porque magia divina é iniciação. Iniciação é feita por meio de ritual. As iniciações acontecem por meio de rituais. Então o curso é presencial por causa da iniciação e por uma determinação do Colégio de Magia criado pelo Rubens Saraceni, que tem a doutora Miriam à frente. Se você quer fazer curso de magia e você não está em São Paulo, você não pode vir em São Paulo, www.collegiodemagia.com.br. Procure outras pessoas que ministram magia em outros estados. Eu estou aqui em São Paulo, no Ipiranga, do lado do metrô Alto do Ipiranga. Esse domingo começa o curso de magia divina, a magia do fogo. É por isso que eu estou fazendo essa live. Por quê? Porque isso é muito importante, porque mudou a minha vida. Algumas coisas mudaram a minha vida por completo há muito tempo. Magia do fogo, teologia, sacerdócio. Claro, Umbanda e magia. Dentro da Umbanda, esse estudo da teologia que está aberto lá, Umbanda EAD, www.umbandaead.com.br/teologia de Umbanda. A gente está com o curso mais importante da Umbanda e mais completo, que é o curso de teologia. Está em andamento, ainda dá para entrar. É um curso de teologia, curso virtual. Vai lá e vê que ainda dá para você entrar. E a primeira aula, com 4 blocos, está disponível, está aberta para você ver. Magia do Fogo, um curso presencial, começa nesse domingo, dura 5 meses, das 9 às 11 da manhã. Você está interessado? Entra no site www.collegiopenabranca.com.br e faz sua matrícula, para a gente saber que você vai vir. Faz sua matrícula e venha. Então, eu me disponho agora responder uma ou outra pergunta que seja pertinente e que seja da magia. Não adianta perguntar qual é seu orixá, não adianta perguntar qual é o orixá regente de 2017, não adianta perguntar qual é a oferenda para Oxóssi, que não vou responder. Pergunta alguma coisa sobre a magia do fogo, se for pertinente eu respondo, senão eu acredito que o que eu acho importante dizer e básico sobre a magia tenho dito. As pessoas que já fizeram magia do fogo comigo e querem refazer, o custo é o mesmo? Não, é metade. Se você já fez magia do fogo, não interessa se foi comigo ou com outra pessoa. Se foi comigo, tá fácil de achar. Se foi com outra pessoa, tira uma xerox do seu certificado para a gente saber que você já fez, certo?
e traz aqui, é 50%. Podemos misturar símbolos da magia com o ponto riscado? Na magia do fogo você aprende mandala, cabala e ponto riscado. Então sim, você aprende ponto riscado na magia, mas tem uma metodologia própria de ponto riscado na magia, diferente de magia de Pemba. Magia de Pemba é uma outra iniciação que eu dou dentro do curso de sacerdócio, apenas dentro do curso de sacerdócio, que magia de Pemba é para médiums atuantes, desenvolvidos, que trabalham, que já está firme lá com seus guias. Agora, magia do fogo, você não precisa de nenhum dom, não precisa ser clarividente, não precisa ser médium, não precisa nem ser um bandista. Pode vir para o curso de magia do fogo. Você aprender. A magia do fogo é uma ferramenta para limpar, para descarregar. Ponto de fogo e magia. Então, se ponto de fogo é pólvora, tá fora. Eu não uso pólvora. Pólvora é contra a lei. Você não pode estocar pólvora. Fogo aqui tá na vela. Então, com uma mandala, com uma vela, você faz muito mais do que antigamente se fazia com pólvora. É fato. É fato. Quer continuar estourando pólvora? Continua, mas não precisa. Luciana Prosdócime, Lilian Mogno, Michael, Maria. Tá. Eu vou pegar o celular aqui para ver se tem alguma dúvida. Então, magia do fogo tem a ver com pontos riscados? Claro, tem. Magia do fogo tem muito a ver com ponto riscado, porque ponto riscado trabalha com uma grafia sagrada dos orixás e a magia do fogo também. Existem diferentes tipos de grafias, de linguagem e de escrita mágica. A magia do fogo trabalha com um tipo de escrita mágica e a magia do fogo é a base para você entender a utilização da vela e da pemba na Umbanda. Então, a magia do fogo, na nossa estrutura aqui, a magia do fogo é a base para a magia de Pemba. Meu irmão Mário Kenhit Nakamura, Cláudia Luna. Quem não tem conhecimento de Umbanda pode fazer o curso? Pode. O curso Magia do Fogo é um curso para leigo. Você não precisa ter conhecimento nenhum de Umbanda. Pode vir. Daniel Correia, Alexandre, qual a influência das pirâmides e das formas piramidais no trabalho de magia? A influência é o poder e o mistério do triângulo. O triângulo é um mistério multiplicador que trabalha o número 3 e que dentro da magia tem relação com a estrela de um orixá. A estrela do orixá Oxós, que é o orixá da expansão. Então ali você tem uma estrela de 3 pontas. Tem curso de magia em Salvador? Não sei se tem curso de magia em Salvador, eu acredito, eu não tenho certeza, tem que entrar no site e dar uma olhada. Tem alguns terreiros na Bahia que fazem um excelente trabalho de Umbanda. Eu particularmente estive no Kumoa, aí na Bahia, então recomendo. Edson Góes, queridão Edson Góes, um abraço para você. É possível que explique a metodologia do curso, temas abordados? Já está explicado. Os temas são magia e os tronos de Deus, as divindades, os mistérios. A metodologia é você aprender quais são os tronos, símbolos, signos do trono e aprender como fazer mandala, cabala, ponto riscado, como utilizar a pemba e as velas para você fazer espaço mágico, se limpar, cortar demanda, encaminhar e não tem perrengue mais para você. Acabou preocupação com demanda. Você abre, você trabalha magicamente e ali você resolve a situação. Quem faz o curso Magia do Fogo pode usar para terapêutica depois? Pode. Com clientes em tratamento de saúde? Pode. Para fazer pergunta da Mara Bertaglia. Magda Camila, para fazer curso de Magia do Fogo precisa fazer teologia de Umbanda? Não precisa fazer nada. Você não precisa de nenhum pré-requisito para fazer curso de magia. Nem mediunidade, nem Umbanda. Marcos Paulo, sou de Bauru, esse curso é ou será ministrado no Wicca? Marcos, aí essa pergunta precisa ser feita ao Rodrigo Queiroz. Gabriela Ambrosi, você não usa pólvora? Não, eu não uso pólvora jamais. Pólvora é perigoso, pólvora é proibido, pólvora é contra a lei e você tem muito recurso hoje para você continuar recorrendo à pólvora. Essa é a minha opinião. Eu acho que no terreiro de Umbanda não deve ter nada que seja proibido, contra a lei ou perigoso. Minha opinião é essa. Tem esse curso em Florianópolis? Tem em Florianópolis, tem o nosso irmão Elcio, que é ministrante de magia do fogo aí em Florianópolis. Entra lá no site do Colégio de Magia, procura o contato do Elcio, que ele dá aula em Florianópolis. Explica pra gente a função das
salamandra, por exemplo, na gira cigana. Minha irmã, eu não entro nesse mérito da salamandra. Na magia do fogo a gente trabalha com o espírito do fogo. Obrigado pelos ensinamentos. Podemos usar magia do fogo incorporado? Não, você não usa magia do fogo incorporado, porque quando você está incorporado, quem faz magia é o seu caboclo, e ele escolhe, ele faz a magia que ele quiser. Se eu estou incorporado, não sou eu. Se eu estou incorporado, não sou eu. Magia do fogo não é para o seu caboclo, é para você. Peguei o bonde andando. Onde entra a maçonaria? Não entra, irmão. A maçonaria é só um comentário acerca de homens que estudam os mistérios de Deus, que estudam a simbologia. Então os maçons, eles estudam as religiões, as filosofias. Os maçons estudam magia, estudam símbolos. Então entra aí apenas, né, no estudo. Do meio-dia à meia-noite, os meus irmãos me reconhecem como tal. É exatamente isso. Tendo o curso na região onde moro, qual literatura posso estudar a magia do fogo? A literatura é essa. Tudo começa com esse livro aqui, ó. Magia Divina das Velas, Rubens Saraceni, editora Madras. Recomendo algum em Santa Catarina? Tem em Florianópolis. O meu irmão Elcio. Dá uma olhada no site do Colégio de Magia. Depois pode-se utilizar o aprendizado para ajudar clientes, pacientes? Pode, claro que pode, Mara. Cicinho de Oxó, sabemos que para toda magia há uma iniciação, e são magias divinas. Alexandre, essa magia sendo usada por uma pessoa mal intencionada para prejudicar a outra, não traz uma consequência grave? A magia do fogo não tem como ser invertida. A magia divina, por isso que o nome é divina, a magia do fogo, ela não se inverte. Você não muda a polaridade dela para prejudicar. Se um iniciado em magia do fogo tentar usar magia para prejudicar alguém, essa magia se volta contra você mesmo. Então é garantido que isso que eu ensino jamais é utilizado para prejudicar. Eu nunca acendi uma vela que seja para prejudicar ninguém. E essa é a minha proteção maior, pode acreditar. Aline Rossi, ao realizar uma magia podemos ter intuições? Isso vem do seu mestre de magia, mas pode vir dos guias também? Não vem dos guias de Umbanda, vem do seu mestre de magia. E você tem intuição, sim. Juliana Gouveia, já fiz o curso na segunda turma 2016, é maravilhoso. Reforça em nós a certeza de que temos ligação direta com Deus, suas divindades. Temos mesmo a capacidade de mudar a nossa vida. Ótimo. Mara Bertaglia, Maria Comunian, Maria... Então, Leonardo, nesse curso, o fogo, a chama, é o que faz ativar a magia, meu pai? O que faz ativar a magia é você. Quem ativa a magia, Leonardo Davi, quem ativa a magia é você. O fogo é qual o mistério da magia, de magia divina, em qual mistério eu estou atuando. Então você deve ser iniciado nesse mistério, mas quem ativa, tudo acontece a partir de você. Por isso há uma iniciação. Quando há iniciação, você é reconhecido como alguém que faz parte, como alguém que tem outorga, como alguém que tem autorização. Gustavo, Ale, tendo cursado Magia do Fogo e das Pedras, é possível usar pedras no lugar das velas, nas mandalas? Magia das pedras trabalha com pedras, magia do fogo trabalha com fogo, magia das ervas trabalha com ervas, mas eu posso trabalhar com pedras a partir do fogo. Se eu trabalho com pedras na magia do fogo, então eu tenho que ter o fogo e a partir dele trabalhar com pedras. Agora, a magia de pedras, a magia das pedras ou magia dos cristais, ela abre espaço mágico único e exclusivamente com pedra, aonde você pode, por opção, usar a pemba, usar o fogo, a erva e outros elementos. Tem esse curso em Porto Alegre? Não tenho certeza se tem em Porto Alegre. Aí na região tem o nosso irmão Larry, provavelmente ele dá. Mas para saber sobre curso de magia em outras regiões, consulte o site www.colégio de magia. Cláudio Borges, Laura, muito obrigado, Laura. Regina Câmara, Alexandre, estou fazendo aqui no nosso templo em Itatiba. Pai Fábio, abraços. Então, ó, em Itatiba está aqui, ó, o Carlos Eduardo dizendo que tem lá. Por favor,
Nós estamos com uma comunidade aqui online, ao vivo, e tem muitos irmãos aqui acompanhando que dá aula de magia. Você dá aula de magia? Eu vi o pai Cláudio Ricomini aqui, que dá aula de magia também aqui em São Paulo. Ele dá aula de magia no Itaim. Pai Cláudio Ricomini, muito queridão. Quem mais está ao vivo aqui que ministra aula de magia? Posta aí. Não é só para mim não. Magia Divina tem vários irmãos muito queridos que fazem um excelente trabalho, que ministram magia em outros lugares. Então, onde você está? Você está em qual cidade, em qual estado? Você também ministra aula de magia? Você é um representante do colégio de magia? Então fala o teu nome e tua localidade. Agora tem que dar o número de mago iniciador. Então você dê o seu número de mago iniciador para a gente saber que está certinho aí, que está regular com o colégio de magia. O meu é número 3. Eu aprendi muito sobre magia e sei que esse curso é essencial. Recomendo alertar os perigos e consequências do mau uso. Não tem perigo nem consequência de mau uso, Márcio Rocha. A magia do fogo não tem perigo, não tem consequência negativa, não tem rebote, não tem nada que você faz na magia que vai sobrar para você. Nada, absolutamente nada. Não há perigo nenhum, nem contraindicação de trabalhar com a magia do fogo. É um trabalho seguro, tranquilo. Tudo que você realiza é para o bem, pro bem, e isso é 100% garantido, que não há nada de negativo para você. Se você aprendeu direitinho, tudo que você trabalha fica ali dentro. A única coisa que você não faz é se envolver emocionalmente com um problema, porque o praticante de magia ele tem que estar neutro. Ou seja, se eu vejo uma situação ruim, eu não posso tomar partido e ficar com raiva de alguém, porque aí não tem o pensamento mágico, o olhar mágico, a neutralidade, o não julgamento. Então ninguém faz magia com raiva, ninguém faz magia de maneira passional. Você é neutro, se abstém de julgamento e trabalha uma força maior. Então não é o seu ego, a magia não é ferramenta para o ego. A magia divina trabalha dentro da lei maior e da justiça divina. Então eu peço para ajudar numa situação, mas apenas se isso estiver de acordo com a lei maior e a justiça divina. É isso. Mais alguém está ministrando magia e quer colocar aqui o seu contato? Pode colocar. O que eu tinha para dizer é isso. Você quer ouvir mais? Então vem aqui domingo, das 9 às 11, eu estou aqui no Colégio Pena Branca, do lado do metrô, Alto do Ipiranga. É um domingo. Você mora longe? É domingo, irmão. Domingo. O que você faz de domingo? Você dorme? De domingo você vê televisão? É o dia do descanso? É o dia da família? Domingo de manhã, das 9 às 11, dá tempo de voltar para casa e fazer o almoço ainda. Então tá aí, ó. Aproveita. Quer saber mais? Estou te esperando aqui. Domingo, às 9 da manhã. Muito, muito obrigado a todos que estiveram. Você, achei em Florianópolis, ministrante Elcio Prado, MI 327, ele mesmo, gente boníssima. O Elcio é alguém que estuda magia há muitos anos, então você vai tranquilamente fazer curso de magia com o Elcio. Mais alguém achou curso de magia em algum lugar aí? Dá uma olhada lá no site do Colégio de Magia. Se tiver dúvida, liga lá no Colégio de Magia para saber de pessoas que ministram magia em outros lugares. É um negócio encantador estudar magia. Tá bem? Muito, muito, muito obrigado a todos que estiveram aqui, e eu aguardo vocês. Vem aí no domingo, a gente vai falar muito de magia no domingo. Mais uma vez minha gratidão. Você gostou? Responde aqui para mim, você gostou? Isso tudo que eu falei é bacana? Te agradou? Você gostou? Então faz um favor, compartilha. Não precisa falar, Alexandre, você é lindo. Não precisa, até porque não é verdade. Não precisa falar, Alexandre, você é maravilhoso, você é incrível, adorei. Não faz nada disso. Vai lá naquele botãozinho e aperta compartilhar. Ótimo. Não precisa me dar presente, não precisa me elogiar, não precisa agradar, não precisa nada. Vai naquele botãozinho compartilhar. Fala, você gostou? Então não goste apenas para você. Goste disso para os outros. Ou você tem vergonha?
você tem vergonha de dizer que você gosta dessas coisas? Hein? Se você tem vergonha de dizer que gosta dessas coisas, se você esconde, não tem problema não. A gente cresce. Agora, se você tem orgulho de tudo isso, se você tem orgulho de fazer o bem, se você entende que fazer o bem é algo que não precisa esconder, compartilha aí e chega mais no domingo. Tamo junto. Axé. E até domingo. Muito, muito obrigado a todos. Que Oxalá nos abençoe. Muito obrigado.